Magia amada, obrigada primeiro por ter aceitado o convite para estar aqui. Obrigada eu. Como Obrigada eu, é ficou? um prazer. Hã? É um prazer, eu sou fã, venho todo Poéticas Públicas eu venho, é muito legal estar nessa função de entrevistar. Pronto, aqui estamos. A gente que tem aí outras empreitadas, né? Sim. Juntinhos. Magia, você está falando de onde agora? Eu falo do Barreiro, que é uma cidade do lado de Lisboa, é uma cidade periférica, já foi considerada o lugar mais feio de Portugal, né? E também é um lugar de arte urbana muito potente, de artistas muito potentes, e que é engraçado até, eu estava pensando nisso, faz tempo que eu não caminho por Barreiro, mas quando eu caminho por Barreiro eu me sinto um pouco em São Paulo, sabe? Porque tem muito grafite, grafite muito bom, tem muita pichação, e pichações bem intensas, assim. Tem uma perto da minha casa que eu adoro, que fala, essa tua obediência ainda vai te matar, matar-te, ainda vai matar-te. Amo, amo. E aí eu tô aqui. Eu moro aqui faz um ano e tem sido uma experiência. E tá aí também artistando nas palavras, pelas palavras, sob as palavras, sobre as palavras, com as palavras. Operária da palavra. Operária da palavra. Ah, Falando nisso, gente, para quem não conhece Maria Júlia Pinheiro, está perdendo tempo, já deveria ter conhecido. Ela é artista das palavras, assim, em todas as camadas que uma palavra pode ter. É feminista, performa em verso e drama. Drama. Ela é escritora, enfim, em várias modalidades, incluindo a dramaturgia, né? É da poeta ao inevitável, é alteridade, é aversamento, é zona lê mulheres, é ciranda jogo de palavra falada, é todo mundo slam, é ginginha poética, é cachaça poética, é núcleo de dramaturgia feminista, é a palavra mais bonita, é do encontro, é do diálogo, é geminiana. Aniversário dela é esse mês, fica a dica também. dia 28, 30 anos, me deem parabéns. E sou do coração também, porque fiquei emotiva só de ouvir você falando. É muito louco estar nessa posição, né? A gente que trabalha tanto junto, tá numa nova dinâmica, assim. Eu tenho achado muito interessante. Porque é isso, assim, acaba vindo outras coisas, outros sentimentos e outras informações, assim, a partir de uma fricção diferente do que a gente está acostumado, né? Sim. E uma coisa que eu acho que eu preciso avisar as pessoas também, que é se eu fizer um olhar bem intenso, é porque eu não enxergo, eu tô sem lente, tô sem óculos, então eu preciso enxergar os comentários. Aí eu faço assim, às vezes, não tô seduzindo ninguém. Eu tô tentando ler. Por exemplo, obrigada, me chore, meu cabelo tá bonito. Tá vendo? Tá vendo elogios chegando aí já. E Eba. aí, esse nosso encontro de hoje, né? Que é dentro do Poéticas Públicas, é essa série de bate-papos que começou aqui na quarentena, partindo de um desejo de ouvir, trocar ideias sobre subjetividade, sobre como os artistas, ex-artistas, se colocam publicamente através de suas obras, né? E esse é o quarto bate-papo. O primeiro foi com Daniel Minchoni e seu livro Rosário de Boatos, Outrancine de Outros. O segundo encontro foi com Marcelino Freire e seus poeminhas Para Que e Tamanho P. O terceiro encontro foi com Eveline Sim e seu Manga Espada. E este é o quarto encontro com Maria Júlia Pinheiro e seu Avessamento. É, É, oi, Catarri, só dar um oi. Eu achei muito curioso, Zepa, quando você falou para eu fazer com avessamento, porque o avessamento ele saiu num momento muito conturbado, né? Eu já sabia do diagnóstico do meu pai, eu já estava me afastando um pouco dos moldes que eu fazia, as coisas que eu fazia, né? Eu tava, opa, eu mudei um pouco o meu jeito de fazer as coisas e o avessamento veio nesse atravessar de fase. Então, eu falei muito pouco sobre o avessamento. E aí depois veio a palavra mais bonita, que me consumiu muito, mudou meu rumo, me trouxe para cá, né?
Então, quando você sugeriu o seu aversamento, você falou bem isso, né? Ah, é isso que eu quero, é falar sobre esses outros lados que a gente trabalha menos. Eu fiquei muito feliz. Ah, que bom. E eu fiquei feliz que você aceitou, porque quando você perguntou, eu fiz, será que ela. Ai, eu acho, será que ela gostou ou não gostou? Aí eu disse, não, não, foi Não, legal. vamos. É. E Magia, você falou aí desse grafite, desse picho que você vê aí sempre, né? Que é da, como é, de não obedecer. Essa obediência ainda vai matar-te. É, de alguma maneira, eu faço um diálogo com a epígrafe do seu livro, Ah, que é pegar e ir para o avesso, né? O avesso da coisa. A epígrafe é ah, de João Cabral de Melo Neto. Assim é que entendo a lição. Sabê-la, mas segui-la, não. Fugir do que ela faz de gesso, dançá-la, mas sempre do avesso. é. Esse é maravilhoso, né? Esse poema faz parte das Sevilhanas dele, é dedicado a Carmen. E ela é um poema de transição da fase criança para a fase adulta dela, e ela fala isso, e ela fala, mas tinha que, dentre tantas, buscar a minha própria voz, e como que eu encontraria isso. E ela fala sobre essa desobediência às lições. Ah, aprendi, tive todas as lições, mas agora para eu realmente poder assinar meu nome, eu preciso desobedecer tudo que eu aprendi. E isso foi muito forte dentro da ideia desse livro. É, e que você falou que é um livro que veio dessa, né, de transição aí também. É, A gente pode começar com leitura. pode. A, a, Pode. Você quer algum pronto. específico? Queria. Qual? O primeiro. O primeiro. É, eu ia falar exatamente isso. Para eu ler o primeiro. A Eveline está falando comigo ou com você para ficar do ladinho direito? Ai, não vi. Eu, às vezes, sou meio relapsa. Já aviso, gente. Às vezes eu sou um pouco relapsa com os comentários, porque eu fico meio. Ela, é uma das duas tem que ficar pro lado direito. Eu vou ficar bem no centro para ler o poema, então. Para resolver. Certo. Eu queria ler o primeiro, exatamente. A gente teve a mesma ideia, então. Porque o primeiro ele vem muito num lugar de um poema manifesto mesmo, né? Então, faz sentido começar com Para ele. mim, a minha leitura é o que é realmente essa literatura para você e como você provoca através da literatura, né? Enfim, através de todas as suas expressões, mas é porque a sua expressão da palavra, ela é a que chega sim, e é tanto que é o motivo dessa discussão de hoje. Ah, eu vou ler ele, então. Literatura que faz da carne o corpo, que faz da letra o osso. Palavra que cobre de músculo o sentimento. Literatura para engolir aos poucos, comer com cuidado, precaução para não vomitar demais. Linguagem que é nudez maior do que a pele. Pele arranca-se, desejo não. Essa gente achando que buceta aberta é risco. Ave, não sabe que risco maior é de caneta? Escrever com a buceta aberta, ler com o peito rasgado e costurar com a linguagem as marcas dos nossos corpos. Eis o que eu desejo da arte. Risco. Da carne ao corpo, do corpo ao texto, literatura é fome de alma do avesso. Qual é a cor da tua carne? O cheiro do seu território me deixa fincar bandeira na tua imaginação? Paixão é carne nua, de pele crua, de clichê de imagem doída, doida de coração e alma. Carne de Afrodite, olho de poeta, coração de Pequi, boca de café e no colo um porto. Palavra que é carne, que se fundo jorra sangue, não osso, carne. Palavra feita de fragilidades e de sagrado, selvagem. Literatura que é Deus, porque dança como Deus. Um Deus que é amor, porque não morre e está entre nós, dançando. Poesia que é ritmo, como o peito é. É forma, como o peito é. É volume, textura e dor, como o peito é. Som e sentido. Amar para não morrer. Amor de poesia provençal, amor a Deus, visto em você, na calçada. Dramaturgia que habita o corpo, que dança o corpo, texto que terra, que pisa ao mesmo chão que eu e mostra onde estou, que desce às vezes a posição fetal e sobe sambando e olha o céu. Literatura de transgredir o erotismo. Não só ir além do movimento fatal, mas feder e continuar viva.
estética da luz na sombra do belo, estética de abrir espaços entre as costelas. Pensando bem, palavra que é carne, texto que é osso, frase que é raiz. Literatura que é gosto, que arde os lábios, os grandes, enormes, de todas as cores. É, Mara, para mim é tipo isso, olha, você dizendo, aqui veio. Esse, esse poema entra muito com isso. E é curioso, porque não foi tão consciente assim. Eu quis colocar ele. Esse texto lido é do Avessamento, que é esse meu terceiro livro. Esse texto ele entrou como primeiro, eu não pensava nele como um texto manifesto. Eu pensava nele como o primeiro, até para explicar o título, né? Porque tem a epígrafe do João Cabral, que é essa ideia do avesso das lições, mas também tem um outro avesso que eu queria deixar bem claro, que faz parte do título, que é o avesso da literatura, né? Que é essa capacidade de abrir as entranhas como um ato político que a literatura tem, e que eu prezo muito por esse poder. E aí eu achava que eu tinha que colocar esse poema como primeiro para explicar o título, sabe? Depois que o livro foi lançado, porque eu tenho muito isso, eu acredito que eu só entendo as coisas com muito tempo depois, assim, eu não entendo na hora que eu tô fazendo. Aí eu falo, eu fiz isso por isso. Quando as pessoas perguntam, eu respondo, mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu respondo um pouco mentindo para fingir que eu tenho resposta. Você responde procurando a resposta. Aí você vê que talvez não é essa ainda. É, eu faço muito isso. Eu minto muito quando as pessoas me perguntam as coisas. Eu falo com muita convicção, mas eu invento. E aí eu acabo acreditando nisso. É gostoso. Amor, mas às vezes, gente, cai uma ficha. Tipo, esses dias mesmo eu estava pensando numa coisa assim, de quando eu tinha uns 18 anos, caindo fichas. Mas, cara, era por isso. Eu tenho 37, é muito tempo depois. É, Mas mas muito isso de estar procurando a resposta. A gente não, às vezes, não é racional necessariamente o que vai para a publicação. É um desejo de que isso seja compartilhado, né, dentro de é, um projeto. Mas, enfim, ele vai mudando também, né? De acordo com, ó, Gêmeos. muito. Mas é engraçado que hoje eu fui porque eu queria achar esse poema inteiro do João Cabral, né? Pra ler aqui. E aí eu fui procurando no meu e-mail, porque eu não achava na internet. E aí eu achei várias versões. Eu já tinha lançado a Autoridade, e aí eu achei várias versões de um futuro novo livro. E aí eles eram muito. Eu tinha a ideia de fazer a capa a partir de uma obra da Varejão que eu amo. Assim, tinham várias ideias, vários poemas outros e tal. Mas eu só entendi o avessamento quando eu fraturei as costelas, né? E eu sempre digo que eu fiz o avessamento por causa das costelas, mas é mentira. Eu organizei o avessamento pensando nisso, mas os poemas já existiam em outras configurações, sabe? Uhum. E como foi que você quebrou as costelas, para quem está aí saber? Eu, eu tive uma pneumonia em 2016 e eu não tinha um contrato CLT, portanto, eu não tinha direitos trabalhistas e eu também cuidava do meu pai. E eu não podia parar de cuidar do meu pai, até então a gente achava que meu pai tinha um AVC. Eu não podia nem parar de cuidar dele, nem parar de trabalhar. E eu continuei trabalhando apesar da pneumonia. E aí eu fraturei as costelas de tanto tossir, de dentro para fora. E quando eu recebi os exames, eu senti muita dor, eu tive que ficar em repouso absoluto depois, foi tudo muito dramático. Mas quando eu recebi os exames, eu pensei, gente, é exatamente isso. É sobre isso que eu quero falar, é sobre essa energia que é tão intensa que ela se quebra de dentro para fora, como se os órgãos todos precisassem dar oi pro ar, sabe? Uhum. E aí o livro virou esse mote, só que é isso, a maioria dos poemas já são anteriores a isso, né? Mas eu entendi que o mote do livro não seria uma dramaturgia, porque todos os meus livros contam uma história, os outros e os futuros. Sim, mas tem muito essa coisa do corpo, assim, tem muito. E esse corpo diluído mesmo, em várias outras questões, né? Tem muito.
em termos de forma, assim, tem mil formas, né? Não tem, quando eu falo dessa coisa da palavra, dessa artista da palavra, é óbvio, todos nós somos, né? Tipo, Uhum. a leitura já torna a gente também artista da palavra, né? Como a gente, Sim. enfim, aí viagens. Mas é essa coisa de que você experimenta mesmo muitas coisas, muitas formas. Você brinca, inclusive, com isso, você provoca a literatura brincando com isso e depois você subverte ao longo do livro mesmo. E no o final do livro tem um monte de poema curto, né? Sei lá, ele começa aí com coisas mais longas e no final ele tem vários curtinhos Sim. incríveis. Por que que... assim, só aprofundando mais, aí aversamento vem porque o título. O título vem dessas três ideias, na verdade. Primeiro, dessa coluna que. Coluna não, dessa costela que se quebra e com essa sensação de que meu avesso precisava vir para fora. Mas também a ideia que vem da epígrafe de desconstruir as lições. E para mim, esse desconstruir das lições, e desse primeiro poema também, né? Literatura é fome de alma do avesso, essa ideia de trazer a alma também para o avesso. O corpo, a alma e a linguagem precisarem estar avessos. Mas também vem muito de uma mudança, para mim, de ter visto a Hilda Ilch falar uma entrevista, tem no YouTube essa entrevista, depois veja, que ela começa a escrever pornografia porque ela quer ser lida. E ela fala, é maravilhosa. E ela fala, eu quero ser repugnante. E isso ficou muito forte para mim, porque eu sou feminista, assim, e sou feminista há muitos anos, no sentido de que eu me entendi alguém que tinha essa preocupação muito nova e fui entendida, né? Porque as pessoas me falavam isso desde que eu era muito nova. Então eu estudei muita teoria feminista. E por causa disso, as pessoas. Não sei se é por causa disso, na verdade, eu estou nomeando, talvez não seja por causa disso, mas as pessoas me chamavam muito para fazer roda de conversa sobre literatura feminina. E eu odeio ser chamada para roda de conversa de literatura feminina. Eu odeio muito. Eu vou sempre, porque eu entendo que é um lugar que a gente precisa roubar, mas eu odeio, porque não existe literatura feminina. Nunca houve uma reunião de mulheres e a gente decidiu quais eram nossos preceitos estéticos, assim. Se houve, não me chamaram, me chamem, sabe? Vamos discutir, então. Mas não tem isso. Tem literatura feita por mulheres que não pode ser colocada nesse rol de literatura feita por homens, porque não é hegemônico, não é o desvio, não é a norma. E aí, eu comecei a ficar muito incomodada com isso. E eu falo muito sobre amor, né? Então, e que já é um estereótipo do que seria uma literatura dita feminina. Porque não me chamam para falar palestras sobre literatura feminista. Eu teria o maior prazer. Mas feminina, não tenho. E aí eu comecei a ficar com essa agonia e com muita vontade de subverter os padrões do feminino. Eu queria ser repugnante como a Hilda Ilch, sabe? Uhum. Então o aversamento vem desse lugar de buscar um avesso mesmo do que está esperado também, sabe? Sim, não, total. E você fala de amor justamente também pelo avesso. E desse corpo, né? Do cu. Você ama com cu nesse livro. Sim. E é a literatura, aí entrando nessa coisa que você está falando, feminina, muitas Não tem esse vezes, lugar. está colocada em outro lugar. Sim. Sim. E é bem essa provocação mesmo, assim, de entender esses outros padrões do feminino, né? Já faz um tempo isso, e eu acho que no aversamento isso, apesar de na época não ser muito consciente, mas tem uma chave para mim que é muito importante, que é a do humor para desestabilizar os padrões, sabe? Porque a sensação que eu tinha é que toda vez que eu tinha raiva, eu tinha a violência que eles esperavam que eu tivesse para responder por essas situações de opressão, sabe? Toda vez que eu era irônica, e eu tenho a tendência a ser muito rapidamente irônica, também podia se voltar contra mim, que tudo se voltava contra mim, porque tudo estava dentro de um padrão esperado do feminino ainda, mesmo que o feminino consciente de si. Então, eu cada vez mais tenho optado pelo humor como chave das coisas, sabe? E foi nada, saúde. E querendo ou não, eu acho que o aversamento entra muito isso, né? Tem muitos lugares, o poema Amorzinho, por exemplo, que é um poema de amor para uma pomba,
Tem muito esse lugar do humor. Eu acho isso também. Lendo o seu livro agora, assim, quando eu vi, eu tava rindo também. Olha, sabe essas risadas que você faz? Tipo, no meio de É. conversa. Mas É muito. tem muita essa chave. E era algo que eu estava descobrindo nesse momento, talvez menos consciente, mas tem muito essa chave, porque é isso, quebrar as expectativas, né, do que é esperado. Eu vou contar uma história que eu adoro, tá? Que não tem nada a ver com o livro, mas é que eu acho que exemplifica bem isso. Eu lembro de estar andando, voltando para minha casa e passar por uma padaria, que tinha uma janelona aberta, e tinham dois caras comendo e começaram a falar coisas obscenas para mim quando eu tava passando por essa janela. A minha reação foi, eu pensei, eu posso xingar, eu posso ignorar, tudo isso vai estragar meu dia e vai dar vitória para eles, né? Então o que eu fiz? Eu pus a mão no meu nariz. Eu tirei ostensivamente uma catatinha. Porque isso não era algo que eles estavam esperando. Isso destabilizou o padrão do feminino que eles estavam esperando. Mesmo reativo, sabe? Eu tive um dia muito melhor depois disso, porque eu fiquei rindo muito tempo sozinha disso. E aí eu sempre penso nessa história, assim, todas as soluções que eu encontro que vão pela chave do humor me deixam mais feliz, não me estragam o dia e desestabilizam o que é esperado. Tem tudo a ver com seu senso de humor. Você falou isso. Magia. Então, por exemplo, eu ri nessa estrofe aqui. Meu peito reflete Falhou. empático. Meu peito reflete empático, coitado. Não pode ver dor que já quer doer. Eu começo a rir, assim. Para mim tem super uma coisa assim. Esse poema é meu? Uma ironia com esse sofrimento, né? Mas eu só queria pontuar para não deixar passar. Lê Amorzinho pra gente. Leio. Mas falhou, eu não ouvi. Que poema que você leu agora? Ah, eu li só um trecho do Dor nas Costas, ou Relato de um Corpo Ah. Exausto e do Ritmo, que é: meu peito reflete, empático, coitado. Não pode ver dor que já quer doer. Vou ler o Alonguinho. amorzinho. A gente tá só escolhendo os poemas grandes, né? Mas vamos lá, que esse é grande também. Depois a gente passa para os menores. Amorzinho. Uma pomba preta manca pousa em minha mesa. Ela solta uma mistura do não digerido enquanto eu tomo café. A pomba preta manca sorri com meu nojo. A pomba preta manca vem pulando em minha direção, me beija com um bico rosa e come cada um dos meus dentes brancos quadrados. Ela engole minha língua também. Enquanto minha pomba preta manca voa longe, choro de saudade. Achei minha pombinha em outro asfalto, mas agora ela era branca e tinha duas patas. Não posso decorar desgostos e arranquei as asas de nós duas. Cuspi até ela ser preta em cada peninha e arranquei a pata esquerda. Ela pulava até a minha boca, como a outra, mas só quando eu colocava os milhos no buraco da língua. De raiva, lhe segurei o bico até o desespero. Só depois reparei que esta tinha uma mancha vermelha no pescoço e por isso não era a minha pombinha. Escolhi uma pomba qualquer e decidi que seria a minha. Mas antes assei e comi cada pedaço, menos as asas. Fiz os ossos dela passarem apertados pela minha garganta e cu, mas as asas deixei intactas, assadas e penadas no prato. Agora só seria a minha pombinha o bicho que nascesse daqui. Morri de sede, de saudade, nenhuma pomba nasce de asa assada, boba. Fui para um banco de praça até encontrar a pomba que me olhasse como se fosse minha. Nem medo, nem desejo, pomba, que é medo, desejo, fome e audácia. Se não encontrar, pego uma boa e como crua. Menos as asas. De asas cruas, destemperadas, deve nascer bicho bom. Nada. Minha pombinha tem as pombinhas dela. Ela sempre por aí. Mas sei que a pombinha que elas formam juntas é cheia de tédios. Todas as pombas são aquela que comeu a minha língua? Eu tenho eu vi tudo. Você me ouve? Agora, Então, eu acho ele bem surreal, assim, também. esse Daniel, poema?
Aham. Daniel fez uma pergunta aí, eu deixei até fixado para não perder, sobre o humor, né? Eu não sei se entendi. Você acha que o humor é subjugado ou não queria esse lugar? Ou esse lutar? Não, nem acho que ele é subjugado, nem não queria. Eu acho, pelo contrário, eu acho que o humor é a grande solução, assim. Acho que o humor e o erotismo são as grandes soluções. Mas tanto o humor quanto o erotismo, eu entendo como uma função muito mais. Não vou entrar por esse caminho. O humor, ele é transgressor e o erotismo também. Só que a entender como fazer humor sem estar com as armas do opressor, sabe? Esse é meu ponto, assim. Como não estar dentro dos padrões esperados. É esse o ponto. Não tem a ver com ser subjugado, pelo contrário, eu acho que o humor é a grande solução. Eu não queria estar no lugar de ficar falando sobre literatura feminina, porque eu acho que não existe uma literatura feminina. Respondi? É... Ai, rapidinho, porque eu apaguei sem querer aqui uma coisa. Porque agora vou ficar pensando nisso que o Michele disse. Eu acho que tem. Entendeu? Tá bom. Acho que já expliquei. Achei que eu não tinha Ah, explicado tá, direito. entendeu? Tá bom. Porque aí existe a ironia, né? A ironia, sei lá, eu acho que, sei lá, não sou uma conhecedora assim, vou falar do humor, mas eu entendo a ironia com um caminho um pouco diferente, assim. Mas a ironia contém, óbvio, tá ali tudo junto, né? Então, nem Mas é engraçado você falar que você acha esse poema surreal. Eu lembro que quando eu escrevi esse poema, eu pensei, gente, é o retrato mais fiel da minha vida amorosa que já existiu. Eu geralmente minto muito. Eu minto muito em poesia, né? Eu falo que é uma coisa que eu tô sentindo, mas eu não tô sentindo. Mas esse poema é um que eu falo, olha, isso é autobiográfico. Esse poema ele é autobiográfico. você mente muito na vida. Na vida, não. Eu minto muito em criação. E aí, assim, é, eu tenho uma coisa muito forte com a ética, que é até um pouco irritante. Todas as coisas que eu escolho fazer na vida, eu fico 80 vezes pensando sobre as questões éticas dentro disso. Só que quando eu escrevo e quando eu dou aula, quando eu estou numa função que ela tem uma troca, que eu entendo ela um pouco mais profissional ou artística, né, de criação, eu entro numa chave dentro da minha cabeça que é muito louca, que eu começo a mentir muito. Eu fico com muita vontade de mentir, muita. E aí eu acho muito louco, porque quando eu lancei o da Poeta, o primeiro, todo mundo falava, nossa, como você é sincera, né? Agora eu tô entendendo, nossa, porque se expõe a coisa íntima sua. E eu ficava meio numa dúvida se eu precisava desmentir ou não, sabe? Se eu precisava falar, olha, é poesia, não sou eu, não tô retratando o momento. Porque tem isso, né? É muito grande no nosso na nossa cena contemporânea, de achar que tudo que a gente faz não é ficção, de que a gente está realmente falando sobre as nossas narrativas. Eu acho que tem duas coisas, assim. Eu acho incrível, tipo, também não explicar, sabe? Ah, é mentira, não é mentira, porque é isso, na minha opinião, né? Deixa a dramaturgia de cada pessoa e uma vez que tá no mundo, não é mais seu, assim, cada um vai entender de um jeito, né? Cada pessoa, sei Sim. lá. Em termos de apreensão da obra, né? É, Ah, mas eu sentia isso, por exemplo, quando eu comecei a escrever e publicar o que eu escrevia, sei lá, da internet mesmo, Facebook e tal. E aí ainda não existia essa percepção sobre mim, das pessoas sobre mim, que eu escrevia. Então, às vezes, do que eu estava escrevendo, tinha gente que vinha me perguntar se eu estava bem. sim. Para mim tinha essa coisa da transição. De tipo, ok, me assumir como Uhum. alguém que escreve, e que não necessariamente é isso, não necessariamente o que se escreve é tipo, você passou por tudo que você está escrevendo. Né? Existem muitos artifícios para a gente chegar em determinadas coisas, mesmo que o mundo esteja sempre estimulando a gente a escrever essas Sim. coisas. E aí depois pararam. Eu recebi a mensagem privada: Você tá bem? Tá tudo bem com você?
Ah, Muita é muito questão de... doido isso, né? Eu É, fazia muito o da poeta, acho que agora que já tem algum distanciamento histórico, eu posso falar. O da poeta tem muito poema que eu criava a partir de conversa com a amiga. Então a amiga me contava uma história sobre a vida dela, alguma coisa assim, e eu escrevia o poema como se eu fosse ela, sabe? Nessa função de total. ah, mas inclusive saiu crítica falando isso, né? Que eu era muito sincera, que eu expunha meus dramas de uma forma interessante. Enfim, eu nunca desmenti. Eu dava uma risadinha de canto de boca, mas eu nunca desmenti. Fez bem. Fez bem. Ah, é bom, acho, né, que não É. precisa. Não, mas acontece muito de autoridade as pessoas me falarem, ai, nossa, sinto muito que você tenha vivido tudo isso. Acontece muito. Agora, a palavra mais bonita é mesmo verdade, né? Então já é um começo. Tem várias mentiras no meio, mas é meio verdade. É, mas tudo é, eu acho fogo isso, ter que explicar, tipo, o que é, o que não é e tal, porque É, tudo é um pouco. Se você escuta outra pessoa, é a forma como você escuta e, enfim, o sim, mundo também, esse é o recorte, né? sim. Os comentários como eles estão, amiga, sua louca. Eu dei uma risada disso. Uhul! Ai, amiga, sua louca. O poeta é um fingidor, sim. É, É isso, a gente tem que mentir aí. Pelo é. menos é bem aqui. Então, conte aí mais uma mentira pra gente que está nesse livro. Mais uma Aí, né? mentira, conto. Vou nos grandes, que a gente tá numa fase grande, depois eu vou pros pequenos, pode? Magia livre. Livre? Ah, eu vou ler um específico, é pequeno, na verdade, só pra dizer que eu menti. Eu vou, Pronto. eu Mentira vou com ler um imagem. Vai. que chama Jardineira da Dor e é a Han Heiner. Artista, quando modela barro, contempla entre os dedos, gozo da terra molhada, tato e desejo, mais o prazer, menos a beleza. Esse poema tem história, por isso que eu queria ler ele. Eu Conte. estava fazendo um documentário, eu escrevo roteiro também, né? Eu estava escrevendo um documentário sobre a Maria. Me fugiu o nome dela, uma anarcofeminista brasileira dos anos 20. Maria Ai, Lacerda, sobre a Maria Lacerda. ai, com você. Tempo na tela valendo! Não. A Maria Lacerda. Eu estava escrevendo um documentário sobre a Maria Lacerda, de Moura. E aí ela tem um livro que ela cita o tempo inteiro, que é o Manual do Individualista, do Hans Heiner. E Aham. ela cita o tempo inteiro esse livro, o tempo inteiro. E aí eu fui ler esse livro e eu fui completamente tomada por ele. Assim, ele mudou muito o meu jeito de ver. E ele tinha essa metáfora de que a coisa em si, quando ela é feita, ela é muito mais prazerosa do que o resultado dela, né? E principalmente na arte. E aí eu fiquei com essa imagem muito forte, então eu escrevi esse poema para ele. Foda. É, eu fiquei vendo as coisas, porque eu, né, fui atrás um pouco daqui, opa, do que você coloca no livro e tal, né? E aí eu não Uhum. conhecia, na real, essa coisa da anarquia individualista. Aí achei bem interessante, fiquei bem afim É, de... quando ele fala do individualismo, não é o individualismo que a gente entende Sim, assim. É uma ideia como Jesus propôs, na verdade, que é dizer não às sim. normas, né? Aham. É, eu vi lá, ele menciona alguns nomes, né? É, Exatamente, e Jesus tá nessa lista. Achei bem interessante. Eu fiquei curiosa, assim, para ver essa publicação aí que você falou. Porque é tem bem bom. lá nas pesquisas, né? E Sim. aí, isso, você tem poema dedicado para Ana C, que é um hit seu. Você tem poema dedicado para a Alice Ruiz. Você tem a Pagu. Você tem aí umas mulheres como horizonte, né? Tenho. É engraçado, eu ri da Pagu porque. Cadê o poema dedicado a Pagu? Logo no É, começo. é logo no começo, né? Eu li da Pagu porque o poema que é realmente dedicado a Pagu
não é o que eu dediquei a Pagu. Aqui, cadê? Olha como ela mente, gente. Ela mente até quando ela dedica. Cadê o poema para Pagu? Agora eu quero achar. Página 18. Página 18. Olha, eu passei por ele. É. É. Qual que é o ponto? Eu escrevo muito inspirada em coisas que eu vejo. Muito. De pegar algum dispositivo e me fazer escrever. E aí, tem um poema que chama A Menina de Relógio nos Olhos, que eu escrevi olhando para um quadro da Frida Kahlo. Teve uma exposição da Frida no... Aliás, todas as surrealistas mexicanas no Tomiotaki. E aí tinha um quadro dela, agora eu não vou lembrar, e aí não é mentira, é falta de memória mesmo, eu não vou lembrar se no quadro a personagem tinha um relógio no olho, ou se eu fiquei com essa imagem do quadro que eu peguei, sabe? Mas eu fiquei muito com essa imagem de uma menina com um relógio nos olhos, e aí eu me identifiquei muito com essa figura, né, que eu sou super acelerada. E aí eu escrevi esse poema meio para esse quadro. Só que eu terminei com um escrito que tem num desenho da Pagu. A Pagu tem um desenho que é Vai Ver Se Eu Tô na Esquina. Termina assim. E aí, quando eu fui dedicar, eu queria dedicar um poema para Pagu, porque eu gosto muito da Pagu, enfim, de todas as versões da Pagu, né? E eu queria dedicar um poema para ela. Só que aí, quando eu fui dedicar esse poema para ela, eu pensei que era sacanagem com a Frida. Meu, sacanagem com a Frida. Mas é sacanagem comigo também, porque esse poema é muito pra mim. E aí, eu não quis dedicar esse. Aí eu fui num outro poema que eu também achava que tinha super a ver com a Pagu. Mas você não dedicou pra Frida. A menina do relógio nos olhos também não tá dedicada a Frida. Eu fiquei com ciúme. Olha aí, gente, o avesso da poeta. Esse. Ai, eu tô com vergonha. Eu nunca tinha contado isso pra ninguém. Eu vou contar justo na internet. Ai, É verdade, eu sou muito lenta, gente. É uma coisa horrível. você tem um poema também sobre esse filme. Você compara o filme a sífilis. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos ler todos esses que a gente está mencionando, porque para chegar nas pessoas. A gente vai começar pelo filme. O do filme? Tá bom. Espera um minuto. Esse eu sei de cor. O filme eu sei de cor. É assim. Tem muito a ver com essa repugnância toda. É assim. Ciúme ou sífilis se pegam ao acaso. Melhor tomar cuidado e não se matar mais. É curtinho. Pegue. E aí, indo para situações de ciúme, o que é que você quer ler que a gente mencionou? Vou ler primeiro para Pagu. O que eu dediquei, de verdade, o que tá na história aqui, ó. Certo. Ele é assim. Não sei se dá para ver, mas tá aqui, apagou. Apagou. Varro, varro, varro o chão da casa, mas as fendas são enormes. As raízes rasgam o taco, as raízes são enormes. As raízes invadem a cama. Lavo a louça, peça por peça. Lavo os pratos e copos e até as xícaras e taças, mas as sementes grudam e germinam mesmo assim. O que eu faço agora, se das pias saem troncos de folhas gigantes? Escalo a árvore que insiste em nascer, como se a solidão fosse um passo de dança, escalo até o topo. Me espera que eu vou, me espera que eu vou. E por que você dedicou esse apagou? Oi? Como foi essa escolha? Você pensou, não vou dedicar esse apagou, mas eu vou dedicar esse. Aleatoriamente, né? Não, minha vida atual, pois é. O Zona Lê Mulheres, né, que você citou, no começo do Zona Lê Mulheres, ele não era qualquer pessoa pode ler qualquer poema escrito por mulher. A gente fazia uma mulher em específico. Então, a gente teve um Zona de ler a Marguerite Duras. E aí a gente leu 2 livros dela.
a gente teve um zona de ler Ana C. Aí todo mundo trouxe os livros e a gente lia começou ao fim os livros. Era um evento de 3, 4 horas para ler tudo da poeta, assim. Tudo na medida do possível, né? E a gente fez um da Pagu. E esse poema ficou muito com essa imagem desse dia, sabe? Para mim, eu tava naquele dia quando eu li o poema, mesmo que cronologicamente eu não estivesse. Então eu dediquei a ela por isso. Que incrível. Incrível esse o Inventei zona. agora, falou? Deu certo? Oi? Inventei agora, deu certo. É brincadeira. É brincadeira. Gente, ela tá super deu super certo, eu acreditei e eu achei incrível o Zona. Eu não lembrava que tinha. Eu acho que eu não cheguei a conhecer o Zona assim, na real. Não. Dedicado a uma pessoa específica, né? Porque você mergulha, assim, é bom também. É, era muito bom, mas o que aconteceu com esse Zona, e por isso mudou, é que ele era um sarau muito cansativo também, né? Porque eram 3, 4 horas lendo a mesma autora e requer um pouco de estudo, no mínimo que você leve um livro dessa autora. Então, eu não repeti assim por isso, apesar de ser muito legal. Entendi. Daniel Michoni está falando que foi em algum desses, ou a Foi Nascer ou mesmo, da... eu lembro. É, Eu acho que foi Pagu até. então, vamos lá. A Menina de Relógio nos Olhos, poema dedicado a Ana C. Ou poema. Vamos nos dedicados? Depois a gente Vamos. volta no que você ia dedicar, mas não dedicou. Tá bom. Uhul! Tem vários que Mas eu isso ia é só dedicar, sugestão, mas. se você quiser ler outra coisa. Mas o quê? Isso é só sugestão, se você quiser ler outra coisa, porque eu Não, acho nossa, interessante. eu gosto. E aí, nessa de dedicar, esse para Alice Ruiz é muito isso, né? Ela tem um poema da Alice Ruiz que é assim: dizer não tantas vezes até formar um nome. Uhum. E esse poema virou mantra um pouco para mim, sabe? De eu ficar o tempo inteiro pensando nele. E aí eu queria devolver isso para ela de alguma forma. Então, eu nunca mostrei para ela esse poema, acho que eu nem teria coragem. Que é assim. Jura? E você já teve num evento com ela, assim, Já, participando, né? já. Mas apesar de fazer piada, essas coisas assim, com quem tem Uhum. intimidade, mas eu sou muito tímida. Eu sou muito Olha, tímida. Eu nunca teria coragem de fazer isso. não Pois precisa é. mentir sobre isso. Vamos. Não, é muito verdade. O poema para ela é assim: dizer sim, todo verso, até cantar o seu sorriso. Tudo a ver, você tinha que mostrar para ela. É lindo. Estou Você já indo na cantou sequência. alguém? Eu o quê? Você já cantou o riso de alguém? Ah, de umas pessoas, às vezes. Uhum. Adoro. Agora, para Ana C. Gente, esse poema é um hit da Maria Júlia Pinheiro. Ele é incrível. Ouvidos e corpos atentos a Gente, esta que música. pressãozinha. Esse poema eu fiz para nascer a partir de um poema dela, que chama Ciúminho, e o poema é: Sinto ciúmes até desse seu cigarro que você fuma tão distraidamente. Tão distraído. Que você fuma tão distraído. É esse o poema. E aí, o poema que eu fiz para ela é assim: odeio seus cigarros. Odeio o jeito como você fuma, odeio sua fuga. Odeio até quando você pede para eu fumar com você, essa tentativa ridícula de me aproximar do seu ritual. Diz que é tão seu, tão irritantemente seu. Eu odeio seus cigarros, todos eles. Odeio cada denúncia que eles fazem na sua boca. Odeio como seus dedos seguram os cigarros. Odeio o fogo e o fascínio dos seus olhos. Odeio suas mãos tremendo longe deles. Odeio seus ciúmes dos desconhecidos fumando. Odeio você sair a hora que for para encontrá-los. Eu odeio seus 5 minutinhos, suas desculpas. Eu odeio você arrumar tempo para eles. Eu odeio eles estarem sempre por perto, na sua mente, no seu peito, em cada célula do seu dia. Eu odeio a sua solidão com eles, a sua intimidade. Eu odeio seu silêncio e devoção, essas horas dedicadas a eles.
Eu odeio o espaço deles nas suas coisas, nos seus dias. E o jeito como eles fazem você conhecer pessoas. Eu odeio até isso que eu podia gostar. Eu odeio o seu pudor em não se apresentar fumando a sua família. Eu odeio até essa sua decência. Eu odeio por causa da cara de prazer insuportável com que você fuma escondido, parece que faz de propósito, que raiva da sua cara. Eu odeio você provar a vida neles, eu odeio você morrer por eles, eu odeio você chupá-los distraídos, eu odeio a sua necessidade, a urgência e também a sua convicção de que os quer por desejo. Eu odeio você negar o vício óbvio, negar o costume, nem reparar no costume. Eu odeio você só perceber que está atento demais com eles quando lembra histórias antigas. Eu odeio vocês terem tantas histórias antigas. Odeio você não os largar por nada. Odeio eles terem sua paz. Odeio como vocês são confidentes. Odeio a amizade de vocês e você os exibindo em festas, bares e ruas como se eles fossem algum triunfo só seu. Como se lhe pertencessem somente. Eu odeio a sua fidelidade. Odeio todos os seus cigarros. Eu odeio a inveja que eu sinto quando eu penso que eu nunca serei tragada com tanta violência por você. Eu odeio não ser o seu cigarro. Aê! Uhum. É um poema de amor, minha gente. Que se o quê? Eu adoro, que eu escrevi esse poema em 2014, 15, e eu ainda não sei ele de cor, gente. Eu preciso muito saber ele de cor. Ah, mas aí tem várias coisas. Você acha que você tem que saber todos os seus textos de cor? Não, eu acho que eu tenho que fazer, para fazer a Copa do Mundo, eu tenho que fazer os poemas de cor, né? Eu não decorei ainda. Gente, a Maria Júlia Pinheiro, ela está representando vai representar Portugal na Copa do Mundo do Islã. É. Agora em maio, né? Dia 20 de maio é a minha rodada, às 20 horas aqui de Portugal, às 9 de Paris e às 4 da tarde daí. Mas você vai ler, você vai falar esse texto, esse poema? Eu acho. Gente, desculpa, vocês estão caindo aí, né? Tá tudo bem? Eu vou fazer esse poema. Não precisa ser oficial. Ai, gente. Vocês estão machucados? Eu odeio a sua tela. Eu odeio a forma como você trata a sua tela. Eu odeio. Vocês estão bem, vocês precisam de uma água. Então, eu vou fazer esse poema na Copa do Mundo, porque eu não queria fazer, porque eu não aguento mais fazer esse poema em slam, mas eu achei que eu tinha 15 dias para mandar os poemas traduzidos. E aí eu mandei correndo. E aí eu descobri que eu não tinha 15 dias, eu tinha 2 meses. Mas aí eu já tinha mandado. Então não tinha muito o que fazer. É meio isso. E aí eu vou fazer esse poema. Só que eu acho que no dia 20 não. Provavelmente eu vou fazer se eu passar para semifinal. Mas são quantos dias de Copa? São 4 dias, sendo que os 2 primeiros são as duas. São todos os poetas em 4 ou 5 divisórias diferentes, né? Cada rodada tem 4 poetas. E aí é isso, eu tô na última. E a última que eu tô, a rodada que eu tô, só tem gente falando francês. Então me dá um pouco de medo. Porque as traduções são na hora e a tradução que a gente manda não é a que eles usam. Então dá um pouco de medo. G-O-D, sous cigarette. Eu acho que vai ter que ser isso, vou ter que aprender. No, cigarette, no. A galera aí tá rindo ainda da sua performance de queda. É verdade, parece que é você que tá caindo, amiga. Não, gente, eu tô sentada. Eu juro, tá tudo bem comigo. Pra imaginar você assim, ó. Tartaruguinha, né? Bom demais. Ô, Magia, por exemplo, falando de processo, né? Esse poema é dedicado a Ana C porque ele partiu desse poema aí, ponto, acabou, assim. Aí você vai, quando você é atravessado por esse poema da Ana C, você começa a prestar atenção nessa relação
em tudo que essa relação de alguém com cigarro traz. É isso? Não, eu eu acho que tem uma divisão muito grande para mim em processo criativo, que é antes do núcleo feminista de dramaturgia e depois do núcleo feminista. Antes do núcleo, o processo para mim era praticamente de receber uma entidade, assim, e escrever. E aí, como eu ativava para isso, era com estímulos artísticos mil. Então, eu ir para alguma exposição e ficar olhando para um quadro e, de repente, por algum motivo, aquele quadro me provocava alguma coisa, que eu sentava ali na cadeirinha e começava a escrever. E eu tenho uma coisa meio de parir poemas, sabe? Eu nunca penso muito sobre o poema. É muito difícil eu trabalhar. Eu nem gosto de fazer isso. Eu gostaria de dizer para vocês que eu super fico pensando em cada palavra. Não. É uma coisa de me ver de meio já tá escrito, sabe? Quando eu percebo, já tá escrito. E aí, esse dia da nascer, eu lembro direitinho. É muito triste, eu não tenho mais livro aqui, mas eu tinha um quarto cheio de livros no Brasil. E aí, quando eu queria escrever, eu fechava todas as janelas, acendia a luz e me guiava para algum livro que me chamava a atenção por algum motivo. E aí, abria, procurava algum verso que me incentivasse a escrever e escrevia. Sempre foi meio assim. E daí eu nasci, eu lembro direitinho de estar nesse processo, pegar. Travou. Tá bom? Oi, oi. Para mim Oi. travou, não sei para as pessoas. Para mim eu peguei até e você estava nesse dia você olhou e pegou o livro da Nascer, algo do tipo. Abri esse verso, esse poema e escrevi. Foi tudo muito rápido para mim, assim. Mas não tem a ver com um processo de pensar muito sobre o assunto, sabe? Você tá me ouvindo? Agora tô. Eu lembro de escrever. E aí, sacanagem, gente, não conta pra ninguém, tá bom? Mas o que eu faço muito é isso. Eu escrevi pra nascer e foi. É uma coisa de parir o poema. Mas uma coisa que eu faço muito é falar: não, eu escrevi esse poema pra você. Eu vou falando pras pessoas: olha, eu escrevi esse poema pra você. Pros boy, né? Pra paquera. Eu faço isso muito horror, né? Não conta pra ninguém, tá, gente? Vocês que estão assistindo. A gente não pode acreditar em nada que ela está falando aqui. Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, porque eu acho que passou algum, ó, da Cata Rir. Não respondeste a minha pergunta do Manuel de Barros, porque ele Que pergunta, você viu? Ah, então, não vi. Volta, volta. Fiscais da cadeira. Ai, às vezes passa, eu avisei no começo, eu não sou muito boa de Ah. comentário. E várias vezes eu falo documentário, que é muito bom também. Eu não tô conseguindo encontrar Também, Catarrice, você desculpa o pedido, mas se você puder escrever de novo. a Meu pergunta. microfone. Fiquei curiosa agora. Falando em Pois é. homens. Ah, aqui achei. Falando de homens, Lô, eu amo a poesia de Manuel de Barros. Ele te influencia de que maneira? É, uma boa pergunta. Eu nunca aprofundei muito na relação com ele. Teve um poema que é o Brincar com Palavras, acho que chama, se eu não me engano, e que ele me impulsionou muito na hora de fazer a palavra mais bonita, com essa ideia de que, de fato, era trabalhar o limite de cada palavra, uma oportunidade de abrir uma janela para um mundo novo. E eu lembro eu tenho alguns livros dele, eu lembro de fazer esse exercício bastante, assim, de abrir os livros dele e escrever em cima. Mas nenhum poema que tenha ficado para mim muito forte. Apesar de gostar muito da literatura dele, apesar de gostar muito dessa força da literatura dele. Mas eu nunca tive um encontro ainda, né? Espero ter um encontro com a literatura dele que me movesse radicalmente, assim, né? Como é com João Cabral, como é com alguns outros poetas. Eu acho Achei a pergunta. acho que tudo que a gente que passa por a gente, né? Meu Deus. Gente, desculpa. Eu acho que tudo que passa por a gente, de leitura, sei lá, todos os estímulos que a gente tem, de alguma forma, já passou, está aqui, É. existe.
não necessariamente de ter uma referência direta, né? Mas, e a gente não necessariamente também é influenciado por isso. Mas a Sim. gente tem um cúmulo, eu acho, também. Às vezes eu acho muito difícil responder, quando me perguntam assim, eu acho muito difícil. Eu falo, cara, sei lá, eu não tenho nenhum livro assim, tipo, uau, marcante, sabe? Que faz assim, caracoles, pronto, esse livro é uma grande ré, sabe? Assim, sei Nossa, eu lá. tenho muitos. Eu tenho muitos livros. Mas É, é isso. E tem coisas que às vezes a gente volta, tem poemas, né? Sei lá, eu, no caso, eu falar gente, mas estou falando de mim. Você tem muitos livros que você volta assim neles? eu tenho, e acontece uma coisa muito louca comigo, que é. Eu voltei super sobre hoje. Tem uma coisa que acontece comigo muito forte de algum livro, por exemplo, eu tenho Inéditos e Dispersos da Macê, que é onde eu encontrei esse poema. Durante muito tempo, esse livro foi a grande coisa para mim, assim, era quase uma fonte de inspiração, sabe? Se eu estava Uhum. mal, eu abria ali, vinha alguma coisa. Eu tenho muitos poemas que eu poderia dedicar para a Nascer, porque a Nascer foi disparador para muito texto meu. Só que aí eu trouxe ele aqui para Portugal, achando que eu estaria resolvida, porque eu estava com esse livro comigo. E eu abro esse livro e não sai nada agora. Então, mas eu acho que eu acho que é isso, sei lá, esse negócio não é nem para falar de mim, mas já que é um diálogo também, né? Por exemplo, eu tô com essa coisa aí do Instantes Manhãs que eu escrevo sempre, são poemas curtos. Então, às vezes, assim, o que eu faço, eu pego livros de poemas curtos, autores de poemas curtos, e passeio pelos poemas curtos, entendeu? Sim. É um pouco, sei lá, é mais isso do que. Mas isso é hoje, né? 2 de maio de 2020. Ah, Daqui a exatamente. pouco pode ser totalmente diferente. Eita, Exatamente. a gente já passou 1 hora. Não, espera, antes eu quero responder. Eu quero falar mais, mas eu quero responder. A gente, a gente volta, vai cair em 15 segundos. Tá A bom, gente a pode gente fazer. volta, gente. Volta também. Sim. Que tem pergunta para responder. Decora a pergunta. Caímos caindo. Caímos caindo. Eu quero falar mais. Foi ótimo. Você, calma, eu quero falar mais. É que eu tô gostando disso. Então, no instante passa. Eu acho que eu vou começar a Tá. fazer de 2 horas, porque, menina. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é esse investigar, né? E que a gente faz muito pouco de realmente investigar o outro, né? É gostoso. Sim. Eu tô amando fazer tudo isso, assim, amando, porque são universos e é estudo, né? Tô nessa vibe de estudo, e estudo público, estudo, como a gente faz no Ciranda também. A gente Sim. estuda tipo, a gente vai fazer ainda, né? Nossa Ciranda lá. Eu tô enrolando aqui só para esperar o povo chegar, Pra tá? só entrar. Tá. A Ciranda Duelo, né? Eu acho mó barato, porque a gente ou volta para algum autor, autora que a gente tá na cabeça, beleza, não lembro, volta e mergulha um pouquinho mais. O Sim. nosso próximo duelo, que vai ser Murilo Mendes e João João Cabral Cabral. Neto. É isso, assim, aquele dia que a gente ia fazer, eu tava já super nota, já vi coisas, sabe, são estudos públicos, eu acho bem Ah, importante também a gente estar nesse lugar. é. E essa bandeira do estudo, né? Eu acho que tanto eu quanto você temos muito essa bandeira do estudo, da importância de o tempo inteiro estar ali e de se abrir como um estudo vivo mesmo. Então, as vozes que estão nos livros, elas vão soar de alguma forma pra gente, em algum momento a gente se apropria disso, né? Acho muito Total. forte. No núcleo feminista, aliás, eu estava falando sobre o processo criativo, eu não falei do depois do núcleo, mas no núcleo eu encho muito o saco para que, acima de tudo, nós sejamos boas leitoras. Eu falo que não existe boa escritora sem ser boa leitora, sem de fato conseguir destrinchar o que está sendo escrito em cada momento, né? É, E eu sinto muito isso para a vida. e é isso, a leitura, Marcelino aqui no encontro da gente, ele falou, né, ele leu um escritinho dele, leia poesia, leia poesia, o poema ajuda a ler, alguma coisa assim. Hum, E é isso, quanto mais a gente vai lendo,
Eu não fui, durante muitos anos eu não fui, eu nem me considero uma boa leitora, sabe? Assim, como eu gostaria de ser, assim, eu falo, nossa, eu queria ter lido já esse livro, esse, tipo, leitura com só uma passada de olho para poder já ter tido todas as experiências que eu queria ter. E aí, cada livro que eu leio, assim, é muito doido, porque você se sente maior, expandida, essa coisa de tudo, né? Total. E ajuda a ler o mundo. Ajuda muito. Ainda mais nesse momento que interpretação de texto saiu tanto de moda, né? Saiu de moda. Ei, Magia, Mas você lembra a pergunta? lembro. A pergunta é, me corrija se eu estiver errado. É muito bom, né? Cat a rir na festa. É muito bom. É, eu vou chamar de Catarina. Ela, ela perguntou quais poetas e poetisas portuguesas me influenciam. E aí, eu tenho muita paixão já faz algum tempo pela Natália Correia. A poesia dela me pegava em muitos lugares. E aí, vir para cá me fez conhecer uma cena contemporânea muito maravilhosa, assim. O que me deixa muito contente e me provoca muito. Em especial, tem muitas poetas que eu gosto muito aqui, mas em especial a Judite Canhas Fernandes. E isso foi muito bom para mim, porque a sensação que eu tenho, e a palavra mais bonita era essa provocação, né, de outras línguas portuguesas, mas eu sinto que a minha língua portuguesa, ela está também se transformando, o que é muito doido, porque eu tenho um português muito específico, de uma região muito específica do Brasil, que é São Paulo, e eu tenho muitas gírias de São Paulo, tenho muito sotaque de São Paulo, eu carrego muitas ideias de São Paulo, e aí eu vejo que isso se transforma, e eu acho bonita essa transformação, principalmente quando eu sinto que isso aglutina a minha identidade, sabe? Quando eu não tenho que correr atrás. Uma coisa que para mim, por exemplo, a Zepa até zoou, que esses dias eu fiz um poema com Consigo, mas uma coisa que para mim é muito forte é a maioria dos meus poemas, eles têm as duas pessoas juntas, tanto a terceira pessoa, o você, quanto o T, a segunda pessoa. Mas porque eu não conjugo verbos na segunda pessoa, isso não existe para mim. O português de São Paulo não tem falar tu de alguma forma. Mas eu coloco os T's. E isso nunca foi uma questão para mim. Porque é o português como nós usamos. E isso, a segunda e a terceira pessoa, para mim, tem brigado muito, sabe? Quando eu escrevo. E eu sinto que é algo que tem brigado dentro de mim. E todas as implicações éticas da segunda e da terceira pessoa também tem brigado em mim. Então é curioso ver isso, assim. E eu sinto que eu tenho me transformado bastante lendo os autores portugueses. Eu peguei o Gonçalo M. Tavares para ler recentemente também, foi uma baita experiência. Eu já tinha eu gosto muito de Saramago, eu li muito Lobo Antunes na vida, muito. Eu era completamente aficionada pelo Lobo Antunes, eu passei uns 2 anos lendo tudo. E minha mãe já morava aqui em Portugal há mais tempo, então ela trazia para mim os livros que no Brasil não tinha. Eu li muita coisa dele, mas acho que dos poetas, as contemporâneas têm me mexido mais. E você sempre foi uma boa leitora, assim. Eu acho que você é uma leitora incrível. Você sempre foi, assim, você é uma pessoa nova. Gente, Magia vai fazer 30 anos ainda. Vai fazer 30 anos ainda. Não é, Magia? Eu vou dia 28 de maio. E tem uma investigação incrível, assim, é inquietação mesmo. É uma voz que age o tempo inteiro. Consome e age. Você sempre foi uma boa leitora, né? Eu tive uma infância muito solitária e uma adolescência muito imaginativa, assim. E aí eu lia bastante nesse lugar de querer companhia. Mas eu nunca fui de ler os grandes clássicos. Eu demorei para ler. Mas eu fiz um colégio muito rígido nos anos do colegial, que já não se chama assim, né? Mas nos anos. Como que chama agora? Colegial, você sabe? Eu chamo ensino médio, mas não Ensino sei. médio, isso. É isso. É assim que o jovem chama. No ensino médio. Ensino médio é desde a minha época. Na minha também. Mas eu comecei a ler os clássicos nesse momento.
Só que a minha irmã mais velha, eu tenho duas irmãs bem mais velhas que eu, né? Uma tem 8 anos a mais, a outra tem 6. Elas, durante muito tempo da minha infância, elas me usavam para estudar. Então, por exemplo, eu lembro muito forte da minha irmã mais velha lendo Macunaíma para mim todo dia antes de dormir, porque ela tinha que estudar para o vestibular e ela sabia que se ela falasse para mim, ela ia decorar melhor. Então, ela lia falando para mim. Que É. incrível! Então, sempre teve esse processo nesse sentido de a literatura como uma companhia, sabe? Porque eu tenho a idade das irmãs. Elas são mais velhas que eu. Mas quando você é criança, isso fica marcante. Vai, Eveline. Não, então, você falou bem mais velha, uns 6 anos eu fiz. Ops, eu sou 7 mais velha que ela. E 8, exatamente, Eveline. Minha gente. Ó, na época da Magda, segundo grau. Também era segundo grau, Também, verdade. segundo grau. Mas aí eu tinha esse processo. Depois, quando eu entrei para a faculdade, foi tudo muito, muito difícil para mim os anos da faculdade. Eu não gostava do curso, enfim, eu me identificava muito pouco com tudo isso. E aí eu virei uma leitora mais voraz nesse lugar de querer encontrar coisas que fizessem sentido para mim, sabe? Porque, e aí eu acho que isso me faz uma boa leitora, que é uma sensação de que tudo que eu quero do mundo e o mundo não me dá, problema meu, eu que tenho que ir atrás. Eu sempre tive isso muito forte. Então, se eu tô num lugar e eu não gosto de alguma coisa, eu vou lá e crio um outro lugar que eu vá gostar das coisas, sabe? Tipo, se você tá incomodado, você faz alguma coisa. É simples assim. E aí, na faculdade, eu sentia muita falta de estímulo, então eu corri muito atrás disso. Isso foi bom. Só que eu não sou uma grande leitora, eu não li boa parte dos clássicos. Eu leio muito mais o que me interessa do que o que eu devia ler. Então, mas você acha que existe o que devia ler? Tem o que a academia gosta, né? Eu não sou essa pessoa da academia. Se você me perguntar, a maioria dos livros tradicionais acadêmicos, eu não sou. Aham. Eu nunca li Foucault. Dá um bom livro esse título, né? Ao Dá, contrário, dá um. Ah, você dá um entendeu? bom livro. Esse título não tá certíssimo. Tá certo. Eu nunca li Foucault. Eu E nunca eu li. devia ter lido, mas eu nunca li. Porque eu sei de muitas mulheres que disseram coisas que eu acho que são bem parecidas com o que o Foucault disse, mas que não são tidas como consideradas, sabe? Que você não pode argumentar com fulana de tal, não pode argumentar com Christa Wolff, você tem que argumentar com Foucault. E aí nunca me interessou entrar nesse lugar, de ter que argumentar com Foucault. Caguei. E adoro Foucault, o que eu li dele, por pouco, não tenho nada contra Foucault especificamente. Mas eu nunca quis ler o que eu devia. Eu não vou ler o que eu sou. Eu não gosto de ser obrigada a nada, sabe? Eu fico incomodada. Concordo, concordo. Certo, então vamos da menina de relógio nos olhos. Que você também traz bastante essa coisa da passagem do tempo, né? De tempo aqui. Ou eu estou Tem. viajando? Eu achei que tem bastante tempo também. Eu achei que tem tempo, tem corpo, tem amor, tem essa mulher que provoca sem ser a mulher que se espera. Tem, tem, tem tudo. Tem tudo, o avessamento tem tudo. Só uma coisa que eu achei que era uma boa para dizer agora que você falou propaganda do livro, que dá para comprar tanto em Portugal quanto no Brasil o livro. É o Avessamento pela editora, tanto na Galiza também dá para comprar. Da editora Brutal, que ela tá nesses 3 lugares. É meu único livro aqui em Portugal, o que é muito doido, né? Porque é recomeçar uma carreira pelo 3º livro, que tem suas partes boas, né? Mas... Tem. E eu vou ler a menina Mas onde compra? A pessoa entra no site? Eu perdi. no site da Brutal e entrega em casa. Tá. Ou comigo também. Eu também tenho para vender. E aí já vem com assinatura. Da poeta viva. Vai que valoriza um dia, né? É um investimento. A menina de relógio nos olhos. Pudesse escolher, era com ele que passaria as noites em claro, discutindo as horas, buscando os mistérios. Pudesse mesmo decidir, era ele, o tempo, o amante eterno. O emaranhado dele é que se perderia dos outros. Seriam dele os seus filhos. Cada um viveria até o momento exato de nascer de novo.
A menina de relógio nos olhos, cada vez que contempla o impossível, sente uma solidão ancestral. Vê o espaço agora como a ausência. Entre quem ela quer ser e quem ela é, existe um passado, mas não o toca. O amado tempo a abandona mais a cada segundo. A menina de relógio nos olhos distrai-se do futuro em obrigações inurgentes. O tempo ouve a menina. Vai ver, eu tô na esquina. Esse foi a partir da experiência com as mexicanas, que você parou em Frida. É, foi numa exposição das surrealistas mexicanas, que essa foi uma exposição que, assim, minha vida mudou depois dessa. Eu fui várias vezes nessa exposição. Eu brigava com o cara, com segurança, porque não podia levar lápis e papel para exposição, aí eu levava escondido, escrevia no banheiro, foi uma boa experiência. Que incrível! Você escreve muito assim, em tempo real, quando você está sendo, vivenciando outras obras de outras pessoas, um show, uma peça, um filme. Você tem esse hábito? Eu escrevo muito porque é isso. Tem uma coisa de receber muito poema, sabe? Talvez nem sejam meus, assim. Eu tô e aí o poema me vem. Tem muito, mas se eu. E aí eu escrevo porque se eu abandono, o poema vai embora e não volta para mim. Tipo, se eu Uhum. não escrevo na hora, eu vou esquecer e vai passar, e aí eu vou perder o ritmo. Eu preciso escrever na hora. Então eu tenho muito de escrever. É muito comum eu do nada estar conversando com alguém, eu pegar meu celular e falar, espera um minuto que eu preciso escrever um negócio, mas normalmente eu escrevo em papel mesmo. Eu sempre ando com um caderno. Tem muito, mas depois eu estava até falando, né, de processo criativo. Depois do núcleo de dramaturgia feminista, tudo mudou para mim com o processo. Porque no núcleo, a cada semana, eu fiz o núcleo em São Paulo de 2016 a 2019 e agora eu voltei com ele numa versão online. E toda semana eu tenho que fazer um exercício criativo para quem está fazendo o curso. Toda semana. Hum. E aí eu descobri que eu tenho, e talvez por causa dessas provocações que eu me fazia, eu descobri que eu tenho esse grande dom de fazer exercícios, sabe? Os exercícios eles rolam e as pessoas ficam provocadas e me escrevem durante a semana. E aí quando eu fiz isso, eu falei, cara, por que que eu não faço esquemas para mim também? Por que que o meu processo é tão pouco esquematizado, é tão caótico, eu preciso escrever. Eu achava, tinha uma época, acho que agora eu posso contar porque eu não tenho mais carro, que eu achava que eu ia morrer dirigindo com uma caneta na mão. Porque vira e mexe, eu tava dirigindo, me vinha uma ideia, eu pegava meu caderno e começava a escrever dirigindo, sabe? Aí eu falava, Nossa, por que que o meu. Vira e mexe. Eu pensava, por que que o meu processo é tão caótico e eu tô organizando o processo dos outros? É muito hipócrita comigo fazer isso. Então, desde que eu comecei o núcleo, eu comecei a me passar exercícios que me faziam ficar mais regrada com isso, com a escrita. Mas aí ficar mais regrada com a escrita é também ficar menos regrada com a produção, né? Porque você também tem essa característica muito forte de produzir muita coisa, de apresentar evento. E aí o mundo real, ele é muito contrastante com o mundo criativo. Ele te pede uma organização muito diferente disso. E aí o que acontece é que às vezes eu demoro, eu ainda respondo rápido, mas normalmente eu demoro para responder o WhatsApp, eu não dou conta de várias coisas, de participar de grupos, essas coisas eu não dou conta porque o processo criativo, se você quer organizar de fato o processo criativo, a sensação que eu tenho, né? Eu também não vou falar no plural, mas você precisa de um tempo para isso, você precisa dedicar isso com mais intensidade. uhum, total, mas tem essa coisa mesmo que você trouxe como o mundo real, né? Vamos dizer que é o tempo mesmo cronológico, né? Porque o processo Ah, criativo é outro tempo, eu acho. E aí, às vezes, eu tô, sei lá, eu quero. desculpa, gente. Às Pode vezes voltar. rola isso, de tipo, não tá num processo criativo, mas esse tempo real aí que você deu esse nome, ele acaba chamando um pouco mais, sabe? Assim, ou tipo, não consigo dar o tempo que o criativo está pedindo, porque tem essas questões desse mundo prático, real, que é real também a criação, né? Mas eu tô Sim. só pegando aqui
os termos da nossa conversa. E aí quando eu vejo, eu estou totalmente fazendo coisas muito pragmáticas, assim, sabe? É. E é E, muito cruel, porque tem a parte de pagar o aluguel. Oi? e essa dificuldade de dar esse tempo também, de tipo, às vezes você tá ali, tá fritando, aí quer ir ler. E às vezes eu consigo fazer isso, às vezes rola. Tipo, que é outro tempo. Aí vai, começa, aí vai ler um negócio, aí volta, aí vai assistir outro. É de não ter isso, principalmente quem vem. Eu venho de um mercado tradicional, assim, é, em termos de emprego, né? Mas isso já faz 11 anos, só que eu demorei uns anos, uns bons anos, para compreender como que isso podia funcionar, porque era como se eu tinha que fazer alguma coisa num tempo X específico, sabe? Eu ainda sinto muito isso, e tem algumas questões concretas do tipo pagar aluguel, tem trabalhos que a gente precisa fazer, mas tem muito trabalho que eu acho que isso também é uma característica nossa, da gente ter os nossos próprios projetos. Então, se a gente não vai atrás dele, ainda que financeiramente não tenha retorno, se a gente não vai atrás dele, ninguém vai. E Isso. aí, porque são projetos autorais. Só que ao mesmo tempo é muito complicado, porque produzir esses projetos autorais não pode impedir que a gente crie Uhum. os projetos, né? E aí tem algumas coisas concretas, do tipo fazer assessoria de imprensa dos próprios projetos. É um saco, exige muita atenção, exige muita comunicação. E aí quando você vê, você está mandando e-mail para jornalista e não está escrevendo um poema, ou ensaiando. Ensaiando é o que eu mais postergo, para ser honesta. Morro de preguiça. Mas não está ensaiando, não está fazendo coisas que você devia estar fazendo, porque você está no mundo real. E aí o celular o tempo inteiro apita, e é uma urgência que não é urgente, mas que a gente fica nessa ansiedade de resposta, né? Tem esse tempo aí também, de como que você não precisa responder nada imediatamente, né? Não vai mudar tanta É. coisa. Só se for Ah, mas, algo realmente urgente. mas o Mas, Zuckerberg mexeu muito com a gente. e falando nisso, assim, já que você trouxe essa coisa, por exemplo, quando você pensa, quero publicar aversamento, né? Uhum. E aí, passos práticos para isso. Você que é uma autora que se produz muito, você tem o Da Poeta ao Inevitável pela Patuá, Uhum. você tem a Autoridade pelo Selo do Burro e você tem Aversamento pela Urutau. Foram três processos, imagina, diferentes de publicação e distribuição. É, Fala aí também, assim, um pouco, pode ser uma experiência geral, assim, sobre essas três. Eu acho que cada projeto ele tem características muito marcantes dele mesmo, e aí ele vai encontrando os parceiros por essas características, sabe? Assim como eu chamo de poesia, mas a autoridade não é bem poesia. Assim como o da Poeta Inevitável, ele pode ser lido como um romance. Ele é poético, são poemas, mas se você quiser ler do começo ao fim, você pode ler como um romance. Eu acho que cada projeto ele foi para a casa que ele deveria ir, que era a casa que melhor poderia receber naquele momento, sabe? Eu não me imagino publicando da Poeta Inevitável com outra editora. Era um projeto para Patuá, fica muito claro. Assim como o Autoridade, ele tem tudo a ver com o Selo do Burro. Ele tem tudo a ver com o Daniel Minchoni e com a troca que a gente teve nesse processo. Ele tem tudo a ver com a Edith Debdt, que fez o prefácio. Ele tem tudo a ver com a Eveline, que fez a orelha. Tem tudo a ver com essas pessoas, sabe? E tem tudo a ver com essas pessoas porque, enfim, eu poderia destrinchar cada coisa. Mas eu até conversei na live que eu fiz com a Edith Debdt, que obviamente, para mim, tinha que ser ela a fazer a apresentação da autoridade, porque a autoridade foi pensado como performance, foi pensado como um conto, foi pensado como dramaturgia, foi pensado como um livro-objeto, e aí vem muito da pulsão do Daniel Minchoni, né? E de muitas Uhum. conversas que a gente teve em cima disso. Só que ele também foi pensado como desenho. E ele foi pensado como desenho numa linha que ela me apresentou quando ela foi minha professora. Então, tinha que ser ela por isso. E aí, todas as editoras e todas as casas dos livros, elas têm muito a ver com o projeto dos livros, sabe? O Uhum. Aversamento também tem muito a ver com a Urutau nesse sentido, de que é um livro muito imagético. Ele é um livro que conversa com os outros autores da Urutau, de alguma forma, e que tem... É maravilhoso mesmo. E que tem
E, aliás, o Daniel Minchoni também é maravilhoso, assim, o Autoridade tem muito da mão dele, sabe? De muitas conversas que a gente teve, e a ideia de ter sangue na capa, que é muito ousada, né? E é uma coisa que veio da nossa conversa, de uma proposta dele, meio um desafio dele até. E aí tornar o Autoridade tão próximo a mim, né? Ser um livro que cada livro passou por mim, é algo que tem tudo a ver com o livro que eu jamais pensaria se ele não tivesse dito, não, você tem que fazer alguma influência no livro. Eu acho o Daniel Minchoni um dos maiores, além dos maiores poetas que a gente tem contemporâneos no Brasil, mas um dos maiores editores que a gente tem, assim, a visão que ele tem para cada livro é muito impressionante. E o da Urutau, o Avessamento, tem muito a ver com isso, assim, com essa ideia mais imagética do livro do Avessamento. E o próximo, tem 2 livros para vir agora. Aliás, tem 3 livros para vir agora. Que se tudo der certo, vai ser lançado no meu aniversário. Menina, já já. Se tudo der certo, vai virar e-book, que também sai pela Brutal. Chama 30 Poemas de Amor para o aniversário de 30 anos de alguém que eu nunca amei tanto assim. Uhum. E é um livro com colagens da Elisa... você leu o livro já. Da Elisa Scarpa. E deve sair pela Urutau em e-book. E depois um outro que eu chamo de A Vida Dentro da Lua. Que eu ainda estou trabalhando um pouco nele. Tá faltando. O que você chama de quê? A Vida Dentro da Lua. A Vida Dentro da Lua. Porque ele ainda não está 100% finalizado. Não, por isso que eu tô falando, eu chamo assim, porque vai que ele muda de novo. E eu quero lançar o livro da Palavra Mais Bonita também. Ai, amo. Então, legal, tem esses 3. A Palavra Mais Bonita pode ter 500 edições aí. Né? De tipo, dá pra ir inserindo coisas, sei lá. Mas eu tô no processo de encontrar casas também, para esses 2. De entender as casas desses livros também, né? Das editoras. Entendi. Aí do Avessamento, você primeiro teve a ideia do livro e chegou na editora ou como assim? Foi um grande encontro, na verdade, porque eu fui ouvir uma audição de um livro, de um disco, e aí o Vlad, que é da Urutau, tava lá, e eu tava com um amigo que é músico, e falou, nossa, vocês têm que se conhecer, como que vocês não se conhecem? Eu não conhecia a Urutau. E aí eu peguei os livros da Urutau, que estavam lá à venda, e pensei, nossa, é isso que eu quero pro meu, sabe? É essa casa que eu quero pro Avessamento. E aí eu digo isso, né? Que depois a gente pode pensar em 1000 explicações racionais, mas não tem uma explicação racional concreta para isso. E ao mesmo tempo, não poderia ser de jeito diferente, porque hoje as poetas que eu mais troco aqui em Portugal, nesse momento, são todas lançadas pela Urutau. A gente tem uma troca muito forte dentro das autoras da Urutau, muito intensa, e que é isso, eu não esperava há 3 anos, né? Porque esse livro saiu em 2017. 2017. Você lançou pertinho, né? A Alteridade em 2016 e o Avessamento em 2017, né? Maravilha, Magia. Vamos fazer mais uma leitura aí pra gente indo para os finalmente. Vamos. Tem algum específico que você quer que eu leia? Não, eu marquei tantos. Eu já tinha uns marcados, aí eu marquei mais. Mas pode ser o que tá te batendo aí no... Oi, que é linda. Um beijo. Eu vou ler aproveitando que eu já falei um monte de bem do Daniel Minchoni, eu vou ler a partir de um poema do Malamed que ele me mostrou. Malamed é muito bom. Que essa é a história da borboleta que se apaixonou por um soco. O amor platônico de uma borboleta por um soco. Bom, o poema é gigantesco, né? Mas essa é a epígrafe do poema. E ele chama Já Ainda, que é... Pode deixar, depois deposita, combinado. Então,
com vergonha de ficar aqui Enfim, eu concordo com absolutamente tudo que Magia disse sobre Daniel Michone, mas depois eu trago para cá, porque me pareceu que é isso. Mas nós somos autoras do burro, é isso, a gente ama. Ah, Mas sim. segue, depois eu falo. E o poema tem o título de Já Ainda, que é uma expressão que ele cunha nesse poema. E o poema é assim: nem a Argentina inteira poderia cantar em tangos a minha melancolia. Nem mesmo o território da Rússia dá conta da minha saudade das suas mãos. Nem se todas as borboletas do mundo planejassem um voo rasante de onde estivessem, até trombarem de cara com a muralha da China em suicídios solidários ao meu grito, você poderia entender o quão belo é o que você não vê passar pela janela do seu quarto. Essas borboletas suicidas, apaixonadas pelo nada, foram casulos um dia. Troço feio, com outro troço feio dentro, uma larva nojenta. Mas são elas que depois voarão bonito pelo nosso amor. Essa coisa de não haver nada de novo sob o sol, nem mesmo um sentimentozinho que seja. 1000 homens marchando em direção a 1000 mulheres que guardam nas costelas. Uma guerra civil de russos dançando tango na minha cabeça. Qualquer imagem que não seja o vazio que fica quando a mentira acaba. Olha a mentira! Olha a mentira! Quer dizer que Fica, quando acaba, fica. Eu quase caí, mas me segurei, vocês viram? Tem mais um que eu queria ler, posso? Você já quer que eu fique quieta? Umas leituras. Sabe por quê? Foi uma coisa muito boa isso, de retomar o livro, porque eu fui passando por cada poema e falando, esse eu criei quando eu fiz tal coisa, olha isso. E aí dá uma sensação muito boa. Por exemplo, eu passei por um poema que eu escrevi quando o Jean Williams cuspiu o nosso atual, enfim, naquela cena deplorável. Eu passei por um poema que eu escrevi para essa cena e eu já não lembrava. Eu passei por um poema que eu escrevi quando um amigo me perguntou que animal que eu seria se eu fosse um animal. E aí, agora, eu tô... E agora eu tô vendo que a Serena tá aqui com a gente. Eu quase caí para ver se a Serena tava aí com a gente mesmo, mas ela tava quando eu vi. E eu lembrei de um poema, tá aí? Tá? Um poema que eu escrevi para ela e que eu nunca tinha contado que eu tinha escrito para ela. Olha, Serena! Eu nunca contei. Eu contei faz muito pouco tempo que eu escrevi para ela, porque a gente se conheceu um dia e eu fiquei muito encantada quando a gente se conheceu. Muito, porque ela estuda muitas coisas, ela é uma artista plástica incrível, e ela estuda a história da arte feminista também, né? E aí eu fiquei muito... Você não sabe dessa história? Ah, vou te contar essa história então. E aí... eu fiquei muito, muito transtornada, assim, no nosso encontro. Eu fiquei muito apaixonada por ela. Fiquei, eu quero muito ser amiga dela. E eu liguei para um amigo e contei que eu tinha conhecido ela. E falei, as feministas estão chegando, as feministas estão chegando. Eu lembro de falar essa frase muito para esse amigo no telefone. E aí eu fiz um poema pensando nessa frase, as feministas estão chegando. E ele é assim. Conto de fada. Os heróis estão cansados. Os príncipes... eu errei, vou voltar. Conto de fadas. Os heróis estão cansados. Os príncipes perderam o charme. Tem uns que têm até cárie. As feras andam meio engraçadas. Dá pra ver o zíper atrás da braveza. Mas, não se preocupem. As feministas estão chegando em seus cavalos brancos para salvá-los do ridículo. Elas marcham lindas, com seus corpos livres, suas mãos dadas, seus sorrisos fundos, fragmentos que juntos compõem a força. E ao passarem reto pela mendicância dos machões barulhentos, para nós tem o som do silêncio. Mostram o óbvio. Ou a fera se enfrenta, o príncipe vai para a terapia e os heróis para a realidade. Ou vão ficar gritando, sozinhos, enquanto a caravana goza. Goza, caravana! É maravilhoso. É conto de fadas, né? Muito bom. E pelo visto eu nunca tinha contado pra ela que esse poema é pra ela. E é pra ela.
Olha só, online, no Poéticas Públicas. Serena arrasou. Tá respondendo um poema aqui online. Olha, não sei, é mesmo. Do Kelly, eu tenho um caderno escrito em 1999 de poemas e cartas que alguém escreveu e nunca mandou. Meu companheiro achou na rua junto com alguns livros. Que Ai, que lindo! lindo. Quero ler, Kelly. Eu sou muito E ciumenta a com poetas. Catarina disse, Eu nunca tinha lido oi? abertamente direito por isso. O que que houve? Eu não vi. Daniel Minchone, eu sou muito ciumento com poetas do selo. Eu nunca tinha lido avessamento direito por isso. Hahaha, ciúmes. E agora a magia está me fazendo pensar melhor nessa minha possessividade de editor passional. Mentira, eu te entendo o filme, mas pode ler o aventamento. Eu sempre vou ser do selo do burro. Gente, é isso. E Daniel, ele só completando não. Eu não devo completar, mas ele falou tudo. Tipo, ele é o tipo de editor que ele olha para o livro como aquele livro ele é único. Então não existe uma fórmula assim, né, de edição, publicação, projeto gráfico, enfim. Então tem um diálogo muito legal que uma coisa complementa a outra, né? O É. projeto gráfico ele soma muito ao que tá, ele já chega que é isso, ele já chega com sangue, é um livro que tem tudo a ver, ter Tem sangue. tudo, tem tudo. E é uma coisa de atirar pra dentro mesmo, sabe? O alvo tá ali, ele entende qual é o alvo e vai atrás do alvo de uma forma muito generosa mesmo, né? E até com umas loucuras, assim. Esse desenho do avessamento, da autoridade, é, eu mostrei pra ele um desenho que eu tinha feito numa aula, enfim, eu tinha feito numa aula esse desenho, pensei, é esse o desenho de autoridade. Aí ele olhou, tá bom. Aí foi e transformou nesse negócio bonito, sabe? Assim, tipo, eu tinha levado um desenho meio mais ou menos, ele transformou num negócio que faz super sentido, que é isso. É uma coisa muito generosa mesmo. E aproveitando essa DR que a gente está tendo ao vivo, saiu logo na sequência, mas é porque eu tenho muita energia, não era para ter sido. É que eu fico querendo fazer projeto, mas isso não tira a força da autoridade. Isso amplia, fica uma coisa mais capilar. Todas as editoras, sabem de todas as editoras, aquela que está querendo mercado. Exato. Mas, ai, Magia, que delícia! Vamos ler um pouquinho Adorei. mais, porque a gente já vai ter que ir acabando, senão vai chegar lá no fim igual. Não, vamos. Vou ler o do Mar Morto, que é o que você falou que você gostava. Não era Sim, eu esse? gosto de vários. Eu gosto do Amor é um Velho que Entra na Sala, eu gosto do Mar Ah, Morto, eu gosto que se eu fosse um animal eu teria tal coisa, se eu é fosse esse. o Mar Esse é o do Morto. Mar Morto. É? Então tá. Vou ler esse. Achei que fossem dois diferentes. Gostei. Tá vendo? Vou ler o do Mar Morto. O do Mar Morto foi quando o Marcos Grosa, que também é poeta, muito querido e muito parceiro, a gente fez várias coisas juntas. Vamos, eu quero valsa também, combinado. E valsa é a casa do Ciranda em Portugal e é um espaço que eu morro de saudade. Já já a gente está de volta, meninas. Pretendo estar junto com você em breve. Vai estar. Tá. Em plena O, pandemia, fala isso. o quê? Em plena pandemia, achando que em algum momento vai conseguir ir para Portugal em breve. Vai sim. Vai passar. O Marcos Grosa me fez essa provocação, que se eu fosse um animal, qual que eu seria? E aí eu respondi com esse poema para ele. Tenho o mar morto no peito. Tanto sal, tanto sal, tanto sal, tanto sal, tanto sal, tanto sal, tanto sal. Sou o mar morto do meu peito. Tanto sal, tanto sal, tanto sal, tanto sal, tanto sal. Se eu fosse um animal, aranha, viúva negra. Tecer, atrair, foder, matar. Se eu fosse um lobo, loba. Uivo, caça, pelo, olho. Se eu fosse corvo, gato, sapo. Mas eu sou o mar morto.
sem movimento no peito. Tanto sal, tanto sal, tanto sal. Pode crer. É o mesmo. Eu já tinha separado o poema, achando que era assim, separado na minha cabeça da leitura, né? Sim. Mar Morto. Muito bom. É... Eu adoro também o que o amor é um velho que entra na sala e ninguém nota. Isso para mim já é um poema, na verdade. O amor é um velho que entra na sala e ninguém nota, mas eu sou, É. né, do velho. Você sabe que eu tenho muito isso, na verdade, que é, depois eu fico pensando que o poema deveria ter sido metade do poema, que era aquele verso que devia ter sido. Não, mas não, tem todo. Não tem nada à toa. A gente vai indo com você. Não, com certeza. Não tem palavra estagnada. Não acho que tenha a palavra a mais mesmo, eu também não acho. Mas às É. vezes eu fico com essa impressão, assim, de que alguns poemas. É que nem essa citação do Melamed que eu falei, né? Eu tirei uma parte do poema. O poema tem partes que eles funcionam sozinhos, assim. Essa é a sensação que eu quero ter. Sim, concordo. Vou ler esse pra você, então. O amor é um velho. O amor é um velho que entra na sala e ninguém nota. Ele fica quieto, não reclama, e quando alguém está para sair e olha para o sofá e diz: Nossa, ele estava aqui. O amor ri e fica jovem por um segundo, por um beijo, e ri mais, e ri, e ri, e ri, e ri, e some. O amor não grita e até aceita a corrente de ar. Às vezes morre por inanição, às vezes eterno, outras etéreo, quase nunca eterno, mas acontece. O amor é um velho que entra na sala e ninguém nota. O amor é um velho que entra na sala e ninguém nota. É. Eu quero notar. Quando ele entrar, eu quero notar. Tô querendo dar uma notadinha no amor. Nesse amor, É, né? Porque tem mas quem entra na sala nesse momento, né? tem tantas salas assim. É brincadeira. Como é que as pessoas. Eu não tô paquerando com ninguém, não tem condições, mas assim, eu não sei. Eu boto fé que tem gente aí no crush danado. Gente, a gente vai entrar por essa portinha, talvez seja melhor a gente não. Mas eu tô achando que o amor acabou, viu? Quem tá casado tá, quem não tá se ferrou. Será? E é um momento que a gente não precisa entrar não por essa portinha, deixa quieto. Vamos fechar correndo? Vamos fechar correndo. Eu não sei se foi no seu livro, eu já estou confundindo, que eu li uma coisa dessa. É tipo isso, o amor é algo parecido com o amor é um velho que entra na sala e ninguém nota, só que é tudo em ação, assim, é que você nunca tá no amor, o amor tá sempre. Acho que eu estou Em confundindo. outro lugar. Não me lembro desse, não. E Daniel, Malva BCN entrou na sala, eu notei. É uma amiga de Barcelona, Ai, que Esther chique. Cabrona. É que a gente se conheceu, ela já saiu. Mas você notou? Ela é incrível. Eu ria muito Bom. com essa menina. Impossível o amor acabar. Porque a nossa saída, inclusive, é o amor. É porque a gente bota o Claro. amor num lugar que é muito complicado. Mas você sabe que. Oi? Não, porque não só existe. Parece que só existe uma coisa, assim, o amor é uma parada. É por isso que é piegas, é muito ampla. É. Eu acho que tem uma coisa que tá acontecendo comigo na quarentena que é forte, que parece que eu tô revivendo absolutamente todos os momentos da minha existência e que eu nunca pararia para pensar neles, porque a vida acontece, mas eu tô refletindo muito sobre coisas muito pequenas que aconteceram. E aí, desde coisas do tipo, vou super me expor aqui, não contem pra ninguém,
mas eu recebi, assim que eu saí da faculdade, uma oportunidade de trabalhar numa emissora enorme mas que eu não tenho nada a ver com, ideologicamente, com o que essa emissora propõe. E é uma oportunidade que apareceu, eu estaria na frente da câmera, que é meu grande sonho fazer isso, e eu disse não, porque eu não teria coragem de dar a minha imagem para esse discurso. Então eu recusei. E eu nunca pensei sobre isso depois que isso aconteceu. Nunca. E aí agora, toda hora eu me pego pensando nisso. Nossa, o que teria acontecido se eu tivesse feito isso? Assim como muitas outras situações da minha vida que eu tenho refletido e que eu jamais pararia para pensar sobre isso. E eu tenho encontrado amor em muitas situações da minha existência que eu nunca tinha visto que o amor estava lá, sabe? E de pessoas que hoje em dia eu já não tenho. Oi? Pois é, não, tô só concordando. E de pessoas que eu nunca tinha pensado, nossa, aquilo foi amor. E agora eu pensando, olha, aquilo foi amor, sabe? Super, tem muitos, é muito, enfim, é muito amplo mesmo, não é uma coisa só. Você, essa proposta que você recebeu era, você é jornalista, né? De academia? É. Seria para ser repórter na câmera, assim. Olha, eu vejo você também assim, mas eu Eu entendo super. a sua decisão. Você sabe, né, que eu queria fazer jornalismo, quando eu fui fazer faculdade, eu queria fazer jornalismo porque eu queria ficar também, eu queria trabalhar como com câmeras, eu queria trabalhar com câmeras. Aí, enfim, fui fazer publicidade. Ah, histórias, um dia eu vou fazer um Poéticas Públicas, alguém me coisa. Eu tava pensando nisso agora. Se você quiser, eu topo te entrevistar. Poéticas Públicas. Ou então eu faço 10 minutos, eu convido 6 pessoas, aí cada pessoa fica 10 minutos comigo me coisando. Nossa, isso é maravilhoso. Sabatina. Olha, tá vendo? A gente não para, gente. Gente, mas não era a Globo, não, viu? A emissora. É, gente, ela não quer falar em emissora. Não vamos tentar botar pistas aí para ela falar, não. Não, porque na Globo eu até toparia. Oxe, eu toparia trabalhar na Globo. Mas Sim. nessa emissora que é mais evangélica, eu não teria coragem. Pronto, tá dado. Ô, Maju, você tem um poema aí também que ele é intitulado Eu. E é mentira também esse? Todos são. Então vamos aí de Eu. E aí depois a gente vai nos curtinhos. Você vê que eu tô com dificuldade de ir embora, né? Eu falo, vamos, a gente vai nos curtinhos, tá acabando. É, eu Eu vou no sou, eu. eu sou, não sou eu nessa sala, somos alguns publicitários nessa sala de academia, né? Como assim, publicidade de academia? Formação acadêmica. Ah, sim. É. Eu vou ler o eu. Aliás, posso ler dois, emendar um no outro? Eu queria ler. Pode ler Pode? dois. Gente, Eu vou. tô desativando os comentários só na hora da leitura, porque aí a gente fica bem na leitura, assim. Mas rapidinho. Eu não tenho Eu nem vou falo ler. fazendo aqui. Eu vou ler o que eu escrevi quando o John Williams cuspiu na cara daquele que merecia. E depois que ele elogiou um torturador, né? Sim. E eu lembrei desse poema hoje. E esse poema é para o John Williams, eu não dedico ele no livro, mas ele é. E ele é também para Marina Tsvetaevsky, que tem um poema que é o Tomaram, que ela fala, eu não vou lembrar o poema inteiro, mas que ela fala quando os nazistas chegaram, a única coisa que as pessoas tinham, não vou saber qual país que foi, mas a única coisa que elas tinham contra o nazismo era a saliva. Então elas cuspiam na cara dos nazistas. E aí isso ficou muito forte naquela cena do John Williams para mim, e eu fiz esse poema para ele, que é assim: saliva, a minha voz, a minha vez, o meu cuspe, o meu cu. Queria ser minhoca para arejar essa terra de ódio, meu corpo político, estético, oferecendo os seios às setas da polícia. Minhas raivas obstétricas expostas aos gritos vazios e meus cus dados aos mundos, avessos aos sofrimentos, os mortos de fome, que já nem ouvem aquilo que não alimenta.
Hoje eu menstruei um vermelho tão vivo. Fiquei orgulhosa do erótico liberto que trago comigo, ainda que meus olhos públicos sejam inundados de um amarelo insonso, pálido sepulcro. Esse é para Jean Williams. É. Que tava entrando, ele entrou agora na live, né? Eu vou ler o que você pediu, o eu. Eu. Sou inútil. Tudo em mim é inútil. Minha boca é inútil, meus dentes são inúteis, minha língua não tem função alguma, minha garganta não serve a porra nenhuma, meu estômago, meu cu, nada. Nem meus pés são úteis, nem minhas mãos. Eu sou uma bagunça, uma maluca, estranha. Tudo em mim é idiota, torto, errado. Nada faz o que tem que fazer, é uma merda. Outro dia, outra hora, eu fui deitar e caí. Me enterrei na lama, engoli ar, caguei vazio. Eu nem sei meu nome, atendo errado. Eu quero podre, eu gozo quieta, eu faço careta, eu cuspo o mar, eu chovo o lago, inundo meus lados. Bebo ao contrário, pertenço ao lodo. Faço rima tosca, eu fodo a métrica. As réguas parnasianas me cansam. Tchu, sempre cansada. Tchu, sempre sozinha. Eu não falo nada certo. Eu fico em silêncio. Sou tímida e velha e ridícula e pareço arrogante. Mas eu sou fraca mesmo. Eu nem sei dançar, eu não sei de nada. Eu não quero nada. Eu só, 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 eu só dispenso o disperso de mim. Uou! Nota, jurados! Eu acho que eu nunca tinha lido esse poema alto Ai, que pra ninguém. lindo! É, dispersa. É muito legal. E é isso. Você acaba o livro com. Você começa o livro com um manifesto e acaba um livro com um lembrete. É, Que é um lembrete. Para mim, ele tem movimento, sabe? Tipo, é quase que tudo que a gente leu até aqui pode ser outra coisa, porque existe sim. outra pessoa, sei lá. Isso é a gente, eu, enquanto leitora, as minhas apreensões. E tem uma outra coisa também, né? Porque tem isso da progressão do manifesto. A gente pode até acabar a live com esse poema, né? Pode, super. Tem isso do poema manifesto e os poemas irem encurtando e terminarem mais abertos. E tem também uma coisa que isso dramaturgicamente, né? Esse livro, acho que de todos até agora, é o menos dramaturgico, no sentido de narrar alguma coisa, mas ainda assim ele é pensado com uma estrutura, né? E Uhum. aí tem das imagens que elas vão da minha radiografia concreta, então, porque tem as radiografias da época das costelas fraturadas, e a parte que é mais divertida é algumas são reais, outras não. Ai, claro, gente, depois de uma mentirosa. E aí tem as radiografias concretas e as imagens vão sendo modificadas, né? Elas passam por alterações. Deixa eu achar alguma outra. Elas passam por alterações minhas, gráficas, então elas vão juntando algumas. Tem a própria capa, né? Que é um desenho em cima da minha radiografia. E a última imagem, conforme eu vou falando a linguagem vai se expandindo e por isso diminuindo, né? Vai virando corpo mesmo, né? Então, a imagem vai ganhando pele, vai ganhando forma, vai ganhando intervenção. Sim. E cresce em código também. É muito legal. Tem a dramaturgia imagética também, né? Sim. Vamos aos comentários. Iria acabar com sua paz de espírito, ainda bem que não foi para a TV. É a forma que a sociedade aqui é pra gente. Maravilhoso, você é demais. Não sou nada, nunca serei nada, não posso ser nada. Tainã! Beijo, Tainã.
Magia, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma Amei delícia. você falar mais sobre aversamento e, enfim, todas essas suas inquietudes, inquietações e que estão aqui também. Foi bem que você trouxe essa coisa da parte imagética, né? Que tem autorretrato, tem intervenção mesmo, que não dá muito para ficar mostrando também assim os detalhes, né? Mas uns que você fica, aqui é carne, aqui não sei. Você vai Hum, apontando, né, umas coisas, intervenção no raio-x, sim. sei lá. Leiam Maria Júlia Pinheiro. Dá para acompanhar, dá para comprar o aversamento, dá para comprar todos os livros, né? De algum jeito. Esse aqui ainda existe? Sem Sandra? Não, tá tudo esgotado. Ah, então tá. Dá para comprar aversamento. E dá para ler. Magil tem um perfil do projeto dela, A Palavra Mais Bonita, no Instagram. Uhum. Posts constantes de poemas, com as palavras mais bonitas que as pessoas dão para ela. Então, vale acompanhar a criação dela né, continuamente, assim. Tá aí, exatamente. Hashtag, ó, arroba palavra mais bonita. Aproveitando só antes de agradecer, vou fazer um merchan rapidinho da palavra mais bonita. A palavra mais bonita é esse projeto que me trouxe aqui para Portugal. Eu estou colecionando as palavras mais bonitas das pessoas, escrevendo poemas com elas. Resumi muito, um projeto muito longo, mas a ideia é essa. É uma homenagem à última palavra do meu pai, que eu não sei qual foi, então eu estou tentando com todas. E eu coleciono as palavras mais bonitas. Se vocês quiserem me mandar no arroba palavra mais bonita, eu escrevo um poema com ela para vocês. Eu vou ter o maior prazer. Então me mandem lá. Oh, yes! Ó, minha mãe falou aí, essa menina é arretada. Mãe gostou aí dos seus textos. Oi, como que ela chama? Ana, Cadê? aí fica fácil. Ana. Oi, Ana, prazer. Quero ir para Natal conhecê-la. Me leva. Hashtag, vamos ver como tudo vai voltar. E aí, antes da gente, como a gente vai finalizar com o poema, eu vou deixar aqui também meu agradecimento a todo mundo que apareceu hoje aqui, ouvindo essas trocas públicas sobre criação e ouvindo a poética em si, né? E dizer que na semana que vem eu converso com João Nin sobre Ruínas, que é o disco da banda que ele integra, Android Sem Par, onde tem muitas letras dele, acho que a maioria mesmo. E é muito política e a construção muito poética. Acho que é um bom dispositivo assim para a gente trocar ideia nesses tempos, sabe? Sempre, Sim, mas enfim, agora está tudo um pouco mais, né, sendo ressignificado de acordo com os acontecimentos macro. E ele sim. tem essa pesquisa da ancestralidade, né, da perspectiva indígena, então é uma outra visão mesmo de como tudo isso começou, esse país que a gente vive. Ó, a manhã falou, venha, pois pronto, ó, Foi, vou. fechou. E é Deixa eu isso. agradecer, que eu não agradeci. Muito obrigada, Ana Zepa. Eu adoro esse seu projeto, é uma delícia conhecer as pessoas dessa forma. E você conduz muito bem as conversas são muito interessantes. Parabéns. A gente se encontra no sábado que vem, que eu vou vir ver. Muito obrigada a todo mundo que ficou, que a gente conversou. É muito gostoso isso, de poder arejar as ideias mesmo, né? Muito obrigada por esse encontro. Só amor. E vamos Amor. finalizar com poemas. Quando você falar o último, você Você vai pode. desligar correndo e a gente sai correndo. A gente sai correndo. Muito obrigada a todo mundo. Ah, só uma coisa antes de terminar, que é o Ciranda no dia 6. A gente vai fazer uma edição do Ciranda, que é esse poetizão que nós duas organizamos juntas, de poetas mortos e mortas. Vai acontecer às 19 horas de Portugal e às 15 de Brasil, De São Paulo, do Brasil. lá no Zoom. Venham, vai ser uma delícia.
Isso. Ah, e aproveitando e falando então, meio geral, né, toda sexta-feira tem 37 graus, eu e a Eveline sim, com 37 minutos de poesia em nossos Instagrams. Fiquem ligados que de vez em quando eu imagino, a gente faz um duelo do Ciranda, que aí é Ciranda eu e ela. E agora, às 18 horas, tem Marcelino numa série de Marcelino Freire, numa série de bate-papos em Tocados. Hoje ele conversa com a Mara Moira. Então, também, quem quiser ir, vai. Tem uma série de coisas aí acontecendo Sim. que a gente até é uma lista imensa, mas dá para dar umas passeadas aí na live e cair em alguma certamente interessante. Obrigada a todo mundo. Vamos lá pro último poema e vai cair. Eu gosto dessa coisa meio falou, caiu, vai ser. Vamos terminar a live com o último poema do livro, que é curtinho e é assim. Lembrete. O outro eu é outro outro.